Desce. Primeiro vídeo, vou falar sobre o peso de ser um influenciador. Como é a primeira vez que eu tô gravando essa porra. Mil perdões. Oi, eu sou o Ikki, esse é meu primeiro vídeo pro YouTube e nesse vídeo eu vou abordar um assunto que, de certa forma, é cotidiano, só que não é muito falado, que é o peso de ser um influenciador hoje em dia. Eita porra. Eu vou abordar alguns tópicos e destrinchar eles de certas perspectivas. Dito isso, bora lá, né? Resumidamente, o que te torna famoso hoje em dia é algo completamente incerto. Eu sei que parece meio confuso, mas calma que vocês vão entender. Existem pessoas que ficam, entre aspas, famosas da noite pro dia e existem aquelas que constroem uma base através de um boom, elas acabam ficando famosas com um vídeo específico e conseguem se consolidar. Exemplos bem básicos disso são... Cala a boca, cachorro. Exemplos bem básicos disso são a dupla dinâmica, que é o Igor Bueno e o Zago, o Batman e Robin do TikTok, hoje em dia. Bom, eles têm números impressionantes, de fato. Mas, acima de tudo, eles sabem a certa forma de engajar o público deles e manter os seus números altos. Mas falando individualmente deles, vamos começar pelo Zago e... de certa forma, o cara ficou famoso simplesmente pulando um sem-teto na rua. E foi da noite pro dia. Foi assim que o cara explodiu e começou a ter a fama que ele tem hoje em dia. Mas a parada deu certo e ele vive da melhor maneira possível hoje em dia. E ele continua fazendo números bem significativos. Só que, né, se ele não tivesse um mínimo de carisma ou algo que seja atrativo, dificilmente eu acho que ele ia conseguir manter os números que ele tem. Pode não parecer, mas acho que o Zago ele se encaixa muito mais pro lado comediante da coisa, sabe? Tipo, ele produz vídeos em formato VRL, sei lá. Ele sai por aí fazendo a resenha dele e através de momentos engraçados ou de alguma confusão, sei lá, uma cagada que ele acaba fazendo, ele posta os cortes no Ticoteco, as pessoas repostam, né, também os cortes, e isso acaba viralizando. Ou também tem aquelas lives lá que ele faz dueto com as pessoas e ele gera momentos engraçados assim também. Eu mesmo racho o bico quando ele fazendo live com a Dandara ou aquele japonês, coreano ou China, enfim. Eu acho engraçado pra caralho. Mas, bom, eu acho que essa é a magia da coisa quando se trata do Zago, né, na verdade. Eu acho que ele consegue aproveitar muito bem esse formato e, através disso, ele consegue se manter de forma interessante e legal, né? Podemos dizer assim. Mas agora falando do Igor. Bom, o Igor, resumidamente, ele já produzia conteúdo no TikTok há mais tempo, né? Então ele já tinha um certo reconhecimento e uma basezinha de fãs ali, né? Por assim dizer. E ele postava conteúdo de autocuidado, trend de humor e essas coisas. Mas foi mais lá pra 2023 que ele conseguiu ter um boom assim também, né? E ter reconhecimento. Mas o que levou ele a ficar famoso foi mais a constância do que um vídeo em específico, igual o Zago, que foi só pular um mendigo e ficou tudo certo. Mas com esse breve contexto, eu acho que eu consigo dar início pro meu primeiro tópico, que é o que te torna famoso. Bom, eu acho que ser famoso hoje em dia, deixando muito claro, mesmo que isso seja totalmente a minha opinião a respeito da coisa. Meu Deus, eu sou um canal de opinião, droga. Meu primeiro vídeo é de opinião. Puta que pariu. Acho que isso tá muito mais atrelado à sorte e à autenticidade. Qualquer idiotice que você faça hoje em dia pode te transformar em um vídeo viral, isso é um fato. Mas isso não é certeza de que vai acontecer também. Um exemplo disso é o Zago pulando o mendigo, como eu disse antes. Mas se não fosse o Zago que tivesse feito isso, por exemplo, será que teria dado certo? Pensar em vários cenários hipotéticos, eu acho que não ajuda muito, sabe? Eu acho que... Mas acho que dá pra entender onde que eu quero chegar, né? Não necessariamente o indivíduo tem controle disso. Se tornar famoso para aquelas pessoas que buscam ser reconhecidas, eu acho que é como você jogar constantemente em um cassino. E assim como muitos jogos de azar, quando a pessoa se afunda em perdas e tentativas e falhas, mas elas tentam ganhar ou ser reconhecidas. E isso acaba gerando cenários bem ruins. E tem exemplos muito bons disso, inclusive. Mas acho que a conclusão que alguém chega quando recebe essas cargas diárias de pessoas se tornando famosas da noite pro dia, tendo uma mudança de vida bem considerável, trazendo condições melhores pra família. Acho que, tipo, isso mexe com o ser humano de formas bizarras. Ainda mais se você faz parte da massa.
Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi um Zago ou um Igor Bueno por aí, uma imitação deles no caso, né? Milhares, mas não são só eles que são copiados. Tipo, todo tipo de conteúdo é copiado, né, de certa forma. E, sendo bem sincero, isso é perfeitamente normal até certo ponto. Se copiar um vídeo literalmente inteiro só mostra que você não tem criatividade e não te leva muito longe isso, né? Enfim, voltando pro tópico, também tem influenciadores de bet aí. Esses são os que eu mais odeio, sendo bem sincero. Eu fico muito triste com a quantidade de pessoas que acabam perdendo dinheiro porque ficam caindo nessas propagandas enganosas de que sua vida vai mudar do dia pra noite. E o tanto que esses caras enchem o rabo de dinheiro é simplesmente nojento. Pra mim é nojento, nojento. Mas se um dia eu receber uma proposta também de 4 ou 3 milha aí, eu com certeza vou subir do mapa, até porque dá pra viver muito bem com isso. Você, sei lá, não tem o mínimo de educação financeira e ganha 4 milhões, aí você consegue voltar a ser pobre do dia pra noite. Mas quem sabe o mínimo, acho que consegue se manter muito bem pro resto da vida. Mas enfim, o fato de você simplesmente mudar da noite pro dia é algo que atrai muito o ser humano, e isso é natural, infelizmente. Fazer de tudo para alcançar o reconhecimento é um tópico de certa forma sensível. Lembra do cassino? Então, talvez essa frase faça mais sentido agora. Tipo, você começa fazendo um vídeo de pegadinha e não dá certo. Depois você faz alguma besteira na rua que poderia dar uma merda bem grande, dependendo da gravidade da situação, e ainda assim nada de engajamento. Se você tiver, ele é mínimo. Esse ciclo é uma sentença de autodestruição para algumas pessoas. Algumas pessoas só precisam pular um mendigo. Às vezes isso não é necessário. Aí você tem que ir mais longe para poder ter algum tipo de reconhecimento. Mesmo assim, isso não garante que você vai ser alguém no mundo digital. Mas tem pessoas que querem a todo custo isso e acabam até fazendo umas cagadas bem grandes. Quando você é bombardeado constantemente com conteúdos que chamam sua atenção, literalmente fritam o seu cérebro de dopamina, isso mexe com a sua cabeça. O normal, ele infelizmente acaba sendo normalizado. Vídeos, por exemplo, estoure o balão ou fulano versus 10 fubangas são o maior exemplo disso. A frase mais comum do ser feminino nesses vídeos é tirar sarro do fato de o cara ser CLT. E a primeira pergunta do ser masculino é saber se a mulher tem o privacy ou se é do job. E quando não é isso, a pessoa pergunta se você votou em político específico ou qual que é o seu signo, que é bem esquisito. E é triste a gente ver pra onde tá se encaminhando. Entretanto, acaba distorcendo a realidade das pessoas, principalmente pro Joãozinho 67 de 14 anos de idade que joga Roblox e sonha em ter 3 do Job no Paint e ficar rico com a bet marmota do milhão. As pessoas perdem muito a régua quando se trata de normalidade. Infelizmente, nossa cultura contribui muito para isso e é triste ver para onde a gente está se encaminhando. Imagine o tanto de problema que as pessoas têm ou vão ter por conta de conteúdos consumidos hoje em dia. Eu me preocupo porque vejo de perto, tem um exemplo muito bom, mas isso fica para outra hora. As crianças muito provavelmente são os maiores alvos disso. Obviamente que os adolescentes têm um potencial infinito de burrice, mas as crianças de hoje em dia é que são as verdadeiras bombas nucleares que ainda vão explodir daqui a alguns anos. Não se pode esperar muito de pessoas que na infância consomem Brain Rot, 67 e Emily Vick. Eu só espero que as coisas não se deixem pra trás por conta da nossa cultura. Eu com certeza não sou a pessoa mais conservadora do mundo, não acho que a gente tenha que viver apenas de livros e dentro de cavernas igual Neandertais, mas assim como nas gerações anteriores, eu tenho a impressão de que antes as coisas eram melhores. Eu sei que é uma puta frase paia. Quanto mais o tempo passa, tipo, mais isso parece verdade, sabe? Dá pra contar nos dedos quantas vezes por ano eu vi algum conteúdo que era de fato interessante na internet. Algo que de fato agregava pras pessoas, e isso é bem triste na real. A maior parte do tempo as pessoas só ficam rolando a timeline até o dedo delas, sei lá, cair, necrosar ou só apodrecer. E não fazem nada de produtivo quando levanta a bunda da cadeira e fala, vou fazer alguma coisa que presta. Geralmente é imitar alguma besteira na internet ou, sei lá, só vai e levanta pra fazer cagada. Qual que é a conclusão de tudo isso? Se você é um influenciador, pelo menos um bom, né? De certa forma, pode gerar algo bom. Não fazer de tudo pra alcançar números já diz muito sobre você, ter ciência de que de fato você influencia as pessoas já te torna alguém melhor e minimamente respeitável. E com isso eu acho que o vídeo vai se encerrando. Bom, é meu primeiro vídeo, então talvez, sei lá, eu não tenha destrinchado muito bem, eu não sei. Enfim, é a primeira vez que eu tô gravando. Foda-se. É isso.
Brincada, não, brincada, desculpa. Uau, muito linda. Muito linda, né? Baixinho, mas muita linda, baixinho, né? Meu Deus. Meu Deus.